E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Temos muita coisa para falar e hoje, aparentemente está confirmado que Sérgio Moro em 2022 vai sair aí para algum cargo. Não sei se para senador, para deputado, mas tudo indica, tanto ele, então possivelmente deve ir até o Deltan. E temos algumas informações interessantes que ligam àquela busca e apreensão aí do Serra ao pessoal do Novo, que liga ao pessoal do antagonista, que o antagonista e o pessoal da Lava Jato são bem próximos. Mas enfim, também temos aqui para falar sobre o Ricardo Salles e o Ernesto Araújo. Temos também as questões para falar do Feder. Será que o Feder vai assumir ou não? O dia começou com o Feder e ministro, terminou meio que só cotado. E tem algumas outras coisinhas para a gente falar aí também, do Mendonça, de umas coisinhas, mas vamos começar aqui já pelo Ricardo Salles e o Ernesto Araújo. Vejam só isso daqui. Não é de agora que começou, pelo menos desde o dia 30 que a mídia vem aí, reforçando a narrativa que talvez Ernesto e Salles vão deixar o governo. E estão nessa fritura, a mídia tá todo santo dia batendo na tecla. E olha que engraçado, a matéria da CNN, quem fez foi o Igor Gadelha. Rapaz, esse cara escreve pra tudo. É pra Cruzoé, é pra CNN aqui agora, e ele tá sempre nessa. Ele é o cara que parece que sabe que tudo acontece dentro do governo. Para quem não lembra quem é o Igor Gadelha, ele foi o cara que criou lá, a priori, porque até então não se concretizou, o factoide falando que Arthur iria deixar o governo, o Arthur Weintraub. A matéria aqui da CNN também foi dele, do Igor Gadelha. Nesse dia aqui, inclusive, o Carlos Bolsonaro falou com o Arthur, já falei para vocês várias vezes, ó, este Gadelha amado sabem mais que Nostradamus, curioso. E a matéria falava que auxiliares, pessoas próximas a Bolsonaro vinham comentando sobre a possível saída do Arthur. E aí, mostrei para vocês, mas só para relembrar, o Igor Gadelha já escreveu matérias com o Mourão, já se encontrou com o Mourão algumas vezes, e parece que é um cara que tá sabendo de muita coisa aí do Planalto e tão empurrando essa narrativa. E você vê, ó, não foi só a CNN, vem aqui o Estado de Minas, a mesma coisa. Após isolamento internacional, Bolsonaro é aconselhado a demitir os ministros do meio ambiente e das relações exteriores. O pessoal quer porque quer. Eles estão criando a narrativa que o mundo está contra o Brasil por causa dos dois ministros. Que o posicionamento do Ricardo Salles em relação ao meio ambiente está preocupando muito, sabe, pessoas por aí. E o Ernesto, porque ele não consegue fazer boas relações. Difícil de acreditar, né? E aí, ó, o Arthur vai aqui e fala, ó, imprensa agora passou a fazer sua atuação profissional sobre o ministro Ernesto. É uma linha de montagem. Aí você vê a matéria da época. Itamaraty tem dificuldade em encontrar feitos positivos de Ernesto Araújo. É sério. Veja, o que pode derrubar. Revista Época de novo, o Itamaraty humilhado. Então são várias e várias matérias. Eu até me questiono, será que uma dessas matérias da revista Época eu deveria ter consultado? Não é do Guilherme Amado? Guilherme Amado, que o Carlos também fala aí, que parece que sabe de tudo. Tava até um dia aí com a reunião com o Mourão. O Carlos fez questão de postar lá no seu Twitter. Então a gente vem vendo, né? É o mesmo padrão da mídia se repetindo, sabe? Eles estão tentando, foi mais ou menos como aconteceu com o caso Abraham. E aí, vejam só isso daqui. Isso aqui que é muito estranho. Muito vem se falando da forte influência e trânsito que tanto Jorge Oliveira quanto o Ramos vem tendo no Planalto. Sabe? Com trânsito, podendo escolher pessoas. Inclusive o Feder, a história que está acontecendo é o Feder, é o quê? Logo quando o cargo ficou vago, quando ele foi cotado primeiramente, o Feder aparentemente pegou o telefone e bateu um papo com o Ramos, ligou direto. Se oferecendo, nenhum problema. Mas parece que foi por aí que ele ficou meio que cotado. Mas enfim, o dia começa aí com o Jorginho Oliveira falando: as pautas envolvendo meio ambiente e relações exteriores são extremamente complexas e importantes para o Brasil. Representam um grande desafio para o governo e por isso expresso minha admiração e respeito aos ministros Ricardo Salles e Ernesto. Eu fico naquela, eu espero que esse comentário aqui do Jorge realmente seja demonstrando apoio mesmo. Falando, não, eu estou do lado desse pessoal. Porque vindo do Jorge, eu não sei, viu? Tô começando a ficar com o pé atrás. E aí o Ramos vem na mesma embalo falando, ó, juntamente com meu amigo, o ministro Jorge Oliveira, afirmo que as áreas internacional e do meio ambiente são fundamentais para que o Brasil tenha sucesso. Aos respectivos ministros, meu respeito à missão dada a cada um. Aparentando aí que estão a priori defendendo os ministros. E eu realmente espero que isso aconteça. Agora uma coisa que me preocupa, pessoal, vou até cortar aqui para mim, é que percebam, infelizmente o que vem acontecendo é o quê?
nos últimos dias, semanas, aparentemente a mídia vem acertando, sabe? Parece que tem algum informante. Lembra como foi o caso do Moro? A mídia falou, no Moro vai sair, a gente achou que não ia, saiu. O próprio Moro depois falou que foi, ele comunicou. A mídia aí bateu o martelo na questão do Abraham, o Abraham foi lá e saiu. Mas a mídia errou no caso do Feder. A mídia errou no caso do Feder, pelo menos não acertou de forma precisa. Porque o cara começou o dia aí como ministro, mas no final do dia parece que recuou, as pessoas já começaram a mudar o discurso. Mas vamos voltar aqui para falar de ministro, para a gente falar do André Mendonça. André Mendonça, aqui é o momento que eu falo, não, pô, isso aqui, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Uma coisa é ele fazer um discurso pro Toffoli, falar, pô, Toffoli, não sei, pô, obrigado, a gente vem conseguindo agora, estou sentindo que nosso diálogo está evoluindo, uma coisa, mas tudo tem um limite. Gente, o Mendonça fez um discurso que ele fala que Toffoli tem uma atuação basicamente exemplar de um estadista. Peraí, quer dizer que o estadista é quem toma, é o chefe de Estado? Quer dizer que o chefe do Estado do Brasil é o Toffoli? Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo porque é inacreditável. Todo mundo compartilhou sem acreditar. Então, rapaz, o que é isso daqui? Alan dos Santos até colocou, assim, ó, eu deixo os comentários aí pra vocês. Olha só o que o Mendonça disse. Durante todo esse biênio que nós estamos vivendo. Tem sido um papel fundamental, eu preciso fazer esse reconhecimento público sempre, de agregação, muito além de uma presidência de um órgão judicial. É uma atuação, eu diria, de um estadista dentro de um órgão judicial, esse reconhecimento público, que tem construído um diálogo com os demais poderes e eu diria até com a sociedade de um modo geral. O papel do presidente... É meio complicado, né? É meio complicado. Eu entendo o que tem que fazer, sabe? Aquele joguinho de amizades, mas, pô, cara... Maneira no elogio, Mendonça. Maneira. Tenta maneirar. Não vai assim, sabe? Não precisa afagar tantos ânimos. Falava que agradece pelo tempo de serviço, que fez. Como você falou, articulou. Mas, pô, cara, é uma atuação de estadista dentro de um órgão judiciário. Cara, a gente tá vendo o que o STF fez. Beleza. Vamos tentar aqui botar uns panos quentes. Botar o Brasil no eixo. Mas, na minha concepção, pessoal, eu acho que ele exagerou um pouquinho. Mendonça exagerou um pouquinho. E aí, é um questionamento para vocês verem. Em algum momento, vocês viram o Mendonça, que é o ministro que, em teoria, né, pelo menos em teoria, porque na prática não vem se mostrando assim, é o cara que deveria estar comandando a Polícia Federal, que tá aí fazendo aí as buscas e apreensões e tudo do STF. Vocês viram em algum momento o André Mendonça expressar alguma preocupação com Oswaldo? Eu não tô falando, gente, eu não tô falando do André Mendonça impedir o STF. Fala assim, para, não vai fazer assim. Fala assim, pô, só mostrar não sei, uma palavra, sabe, para reconfortar. Falar, poxa, eu vou aqui conversar com o STF para vamos ver se a gente consegue rever, porque o Oswaldo Destaque é um jornalista, sabe? Vai assim, pisando em ovos. Sabe, não, pô, só dá um processamento. Não, eu vou no STF para ver, vou tentar conversar com Vossa Excelência Alexandre de Moraes Toffoli. Quero ver se eles conseguem entender, porque o Oswaldo, ele não é só um blogueiro, ele é um jornalista, tá entendendo? Então, eu esperava isso do Mendonça, sabe? Não é tomar uma ação, mas às vezes só dar aquela palavra de conforto. E eu digo isso porque, vejam só, eu tô trazendo o Glenn Greenwald. Olha o que o Glenn tá falando. Vem a matéria da Globo que diz que PF faz novas buscas em residências de blogueiro bolsonarista preso. Falou, trata como blogueiro, que ele é jornalista, registrado lá com númerozinho e tudo. E aí vem o Glenn e diz que ninguém menospreza o Oswaldo mais do que ele. O que ele fez com a mãe no último estado de vida foi repugnante, mas continuo preocupado com a prisão de pessoas sem acusações nem transparência. E mais ainda, com a lei de controle da internet em nome de fake news. O Glenn tá parecendo que tá mais preocupado com o Oswaldo do que o André Mendonça. Isso que me preocupa. E ele continua, não é só porque Oswaldo é uma pessoa que ele detesta que ele não tem direito às garantias legais. Não é porque eu não gosto dele que ele não pode ter garantia.
Qualquer precedente que você apoie, porque é usado contra pessoas de quem não gosta, pode ser facilmente usado contra você e seus aliados. Princípios, não personalidade, têm que governar. Eu não gosto do Glenn, não tenho nada com ele. Eu tô trazendo para mostrar para vocês como o pessoal, que é nossa oposição, tá tratando o Oswaldo. O cara é nossa oposição. Oposição. E aí vem até o Alan falando mais ou menos que isso daqui, ó. Quando o Glenn Greenwald diz algo que deveria ter vindo da boca do André Mendonça, algo muito errado aconteceu. Quem mantém o silêncio do Ministério da Justiça? O Alan ainda trata como injustiça. Então é complicado. É complicado. Eu não quero uma ação. Não, Bolsonaro tem que agir. Não, cara, às vezes é só coisa. Vamos tentar ver, sabe? Pelo menos trazer pro público assim, ó, cara, a gente vai tentar, ainda que não acontecesse nada, que o Mendonça chegasse, ó, fui no STF, conversei com o pessoal, mas o ministro Alexandre de Moraes, em seu direito, através da coisa tal, ele tem um entendimento que o Oswaldo precisa continuar e a gente tem que entender. Mas ele tentou dar uma resposta. A gente precisa de uma resposta. É só isso, pessoal. É só isso o meu questionamento. E não é nem o Bolsonaro, é o André Mendonça. O André Mendonça. E aí, ó, isso aqui me alegra um pouco. Porque você vê a Gazeta do Povo, e é um jornal da grande mídia, que traz essa matéria assim, ó. Oswaldo Eustáquio segue preso e entidades de classe se calam. Procurados pelas reportagens, sindicato e associação de jornalistas não se posicionaram sobre a prisão de Oswaldo Eustáquio. Estão tratando Oswaldo como jornalista. Pelo menos é uma mídia, não é as maiores, mas a Gazeta tem um certo respaldo, reconhece como jornalista. Então, isso daqui você percebe que essa discussão sobre as ações do STF, cara, tá chegando assim num ponto que nem a mídia mais está conseguindo sustentar. Óbvio que a Globo ainda trata como blogueiro, CNN, por aí vai. Mas você vê que a Gazeta, olha lá, pô, cara, tem um limite. A gente tem um limite do aceitável. Mas vamos continuar. Falando aqui algumas coisas do governo, vocês devem lembrar aí desse plano pró-Brasil, que até gerou um problema lá na reunião ministerial, que quando saiu o vídeo, que Moro fez questão... Moro, aquele vídeo da reunião ministerial saiu por causa de Sérgio Moro. Ele queria que aquele vídeo saísse. Por quê? Porque ele sabia que alguns ministros falaram algumas coisas, entendendo? Que poderia causar problemas, como por exemplo foi o Abraham. E aí, na época, o Paulo Guedes, ele até chegou a criticar lá o plano lá dos militares, que foi um plano de, para você quer dizer, como se fosse um PAC. E aí saiu isso daí tudo, e hoje ele prestou um certo esclarecimento que faz mais sentido. Na época aí até saiu lá no dia que o Moro se demitiu, saiu até no Brasil 247, que é um órgão de esquerda aí que diz que o plano pró-Brasil aproxima militares da esquerda nacionalista, que é o que Paulo Guedes ele vê um pouco contra, ele falando, pô, uma coisa é a gente tentar expandir, fazer coisas para expandir o Brasil, outra coisa é a gente entrar nessa política assistencialista. Então é um ponto assim bem coisa, para mostrar o quê? Que nem, inclusive dentro do próprio governo, existem críticas assim, algumas ações pontuais. Então vejam só o que o Paulo Guedes diz. O som do Paulo Guedes está meio abafado. Enquanto nos Estados Unidos, onde não houve nenhum grande plano de planejamento, e sim uma Constituição que garantia liberdade econômica e liberdade de opinião, por que a democracia americana funcionou muito mais rápido para trazer prosperidade, riqueza e, inclusive, desenvolvimento espiritual para uma sociedade do que a União Soviética? Então, é uma diferença de visão mesmo. Então, se você falar que o Pró-Brasil é uma coleção de investimentos, de marcos regulatórios, etc., eu acho espetacular e estou de acordo. Se você falar que o Pró-Brasil é tirar o Brasil do problema em que está, cavando mais buraco, mais fundo, eu sou radicalmente contra e fui naquele vídeo que vazou. Porque eu não acredito que... o que você vai fazer então? Você vai terminar as obras todas que eles fizeram lá? É esse que é o nosso novo plano? Nosso novo plano agora é fazer mais Casa Minha Vida, fazer mais transposição, procurar mais 3 ou 4 rios aí para fazer transposição. O resultado final vai ser igual. Nós vamos quebrar o Estado de novo. O Estado já está quebrado. E ele termina falando que vai quebrar. Então o que é que ele está falando basicamente? Ele não está criticando... O Paulo Guedes ele não está nem criticando obras. Ele está falando assim, a gente só não pode focar em obras. Por exemplo, olha o marco do saneamento que a gente já falou aqui.
O marco do saneamento vai abrir o mercado para milhares de empresas ao redor de todo o país. É um pacotão de investimento que eu já expliquei para vocês. Além de ter obra para tudo que é canto, que aí envolve pedreiro, encanador, eletricista, aí tem o motorista de caminhão para transportar mercadoria, tem o pessoal da loja de pré-moldados, o pessoal que trabalha com confecção de cabos, de equipamentos elétricos, para quem não sabe, tem equipamento elétrico mesmo no esgoto, por aí vai. Então são milhares de equipamentos e coisas que vai promovendo, no final das contas, sei lá, de 1 milhão de empregos, se duvidar. 1 milhão de empregos diretos e indiretos, sabe? Na cadeia assim que vai gerando. Então, pô, é uma coisa que vai ter um todo. Outra coisa é falar, não, o governo vai pegar todo o dinheiro e vai construir tudo com recurso público. Sabe? Não, vamos aqui tentar fazer parcerias entre o governo, o setor privado, para gerar empregos duradouros e por aí vai. Então, pra você ver, tem coisas no governo que, inclusive, o próprio Paulo Guedes, assim, cara, a gente tem que ver. E aqui que são aquelas coisas que a gente tem que começar a tentar aprender, que é difícil. O que é que a gente realmente pode ter ser uma certa crítica, pode falar, pô, isso aqui dá para melhorar, isso aqui é possível. Não adianta a gente querer fazer crítica impossível, falar, não, Bolsonaro tem que agir, Bolsonaro tem que fazer isso, aquilo, outro. Gente, não vai acontecer. Ainda mais quando assim, não, pô, na minha cidade tá faltando isso. Mostrei para vocês ontem, o Brasil tem mais de 5 mil cidades. Então, respira que vai dar certo. E aí, ó, essa notícia aqui é interessante por 2 motivos, pra gente começar a falar aqui do Feder e Moro 2022 e também a questão do Serra. Essa notícia tem algumas óticas pra gente olhar. Diário de Uberlândia. Em uma semana, mais de 2,7 mil denúncias contra comércios e festas irregulares são apuradas. Então aí tem 2 coisas pra gente olhar. Um lado é a população tá ligando para fiscalização e ir atrás do povo. É o povo pedindo para a prefeitura ir atrás do povo. Falar, ó, vai lá atrás do povo, ó. Eles estão fazendo ali uma festa, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Por outro lado, você vê que se tem 2,7 mil denúncias, imagine o que nem foi denunciado, mostrando que o povo está voltando a trabalhar. Que o povo está voltando a trabalhar. E realmente o povo precisa trabalhar, o comércio precisa voltar. É aquilo que o Bolsonaro falou. Não é Bolsonaro que falou isso várias vezes. Gente, sem emprego, a pessoa não tem como sustentar a família. Tem gente que depende diretamente do emprego, que não tem reserva financeira. Então você vê que a população brasileira está começando a reagir. Isso daqui foi em Uberlândia. Em Uberlândia, uma cidade grande, mas em uma cidade. 2,7 mil. Então o povo está voltando, o povo está trabalhando. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Isso aí, o povo está começando a reagir. O povo está fazendo o que o povo pode. E aí chegamos no caso Feder, que é interessante para a gente também fazer algumas reflexões sobre aí a nomeação, né? O dia começou logo de manhã, pegando todo mundo de surpresa, falando que Bolsonaro tinha escolhido o Feder. O nome dele circulou no início da semana, a gente trouxe algumas coisas assim estranhas sobre ele, e a gente falou, cara, não foi ele, veio o Decotelli, a gente, beleza, o Decotelli, com o Decotelli a gente teve uns problemas também, o Decotelli saiu, e aí agora vem a notícia, Bolsonaro escolhe o Feder, mas vamos continuar. O dia termina, nas últimas horas, já com o portal R7 falando, Bolsonaro pode desistir de Feder após resistência de apoiadores. E a CNN também, ó. Empresa de Feder tem contrato. Não, vou mostrar aqui o áudio da CNN que fica mais fácil. Olha como o que uma mulher fala. Olha como o discurso já muda. Porque eles tinham batido o martelo que não. A gente, Feder é o ministro. Brasil, e esse é o Expresso CNN. De preferido a indeferido, Renato Feder despencou na bolsa de apostas para o comando do Ministério da Educação por pressão de todos os lados, de todas as alas. Mas nessa história tem muito mais do que pressão. Tem contratos milionários. Ela vai procurar confusão pro governo. Mas vocês entendem? Gente, um dos fatores principais da questão do Feder foi o que? A resistência dos apoiadores. Quantas vezes vocês não já ouviram falar que Bolsonaro ele tem uma certa estratégia, ele solta assim um nome na mídia para ver como é que o pessoal reage, para ver se é bom, se não é, ver a reação popular e aí ele depois toma uma reação, uma decisão, né? Então vocês viram, por causa do povo, vocês aí nas redes foram atrás, o pessoal viu que tinha coisa muito estranha sobre o Feder, muito estranha mesmo. Aí já mudou, a gente não sabe se ele ainda vai ser nomeado ou não, mas você vê que já deu um break, não? Dá uma freada aí e vamos nessa. Então,
Só para relembrar bem rápido o que a gente já falou antes de a gente falar coisas novas. O Feder, ele era da Multilaser. Ele já tinha uma participação na gestão Dória, a questão aí de doar uns tablets, na época até o MBL tinha compartilhado. Ele já participou lá do TV Líder, do Grupo Dória. Ele foi um dos maiores, ele foi o maior doador de pessoa física da campanha do Dória, doou 120 mil reais. E o Feder, ele é o cara por trás também daquele site que é o Ranking dos Políticos, que tem o Ranking dos Políticos tem um conselho que os membros mais assim notáveis tem o Flávio Rocha, que é o cara da Riachuelo, tem o Eduardo Mufarege, que é o fundador do Renova BR, que vocês já sabem o que é, a gente vai falar do Renova BR aqui hoje. Tem também lá o Armínio Fraga e Luciano Huck, que teceu elogios por Feder ao longo do dia. Já era esperado, né? Mas enfim, Renova BR. Outra pessoa aí por trás do Renova BR, um grande doador, é o Rubens Menin, o dono da CNN. Você vai lá no próprio site da Renova BR, tá lá o Rubens Menin. E aí você vê que tem uma certa relação, já com o Feder. Uma pessoa que teceu vários elogios, quer dizer, teceu vários elogios não, mas elogiou, foi o Thiago Mitraldi, que diz, ó: se confirmado, Renato Feder é excelente escolha para o MEC, empreendedor, liberal, racional, dialoga e vem fazendo boa gestão no Paraná. O fato de esquerda e ala ideológica reclamarem só confirma que não estará a serviço de interesse desses grupos. Espero que Bolsonaro confirme a decisão. Bom, acho que a esquerda que o Mitraldi se refere é a esquerda marxista do pessoal PT. Mas o Thiago é da nova esquerda, do novo, membro do Renova BR. O Thiago Mitraldi, nas eleições, ele recebeu também doações do Rubens Menin, esse daí da CNN, no valor de 125 mil reais. Então vocês veem aí, tem uma relação, é Nova BR, tá todo mundo junto. Aqui é só a matéria de coemissora de TV, dono da construtora MRV, quer influenciar mais a agenda nacional. Que aí fala do Rubens Menin, que fala que ele ajuda, né, financia movimento Renova BR, que forma jovens lideranças políticas. Ele também foi o sexto maior doação das eleições de 2018. Então doou aí um monte nas eleições. E aí você vai lá e vê mais coisas sobre o Feder. Leitadas aqui, lá na Fundação Lema, acha essa foto que no cantinho aqui, com essa bola aqui vermelha, acredite se quiser, temos o Feder. Na mesma foto aqui da Fundação Lema, temos a Tabata, Alessandro Molon. Vocês sabem, espero que saibam, o Lema, um bilionário brasileiro, ele tem muito interesse na educação. Tem muito, aquele interesse que você chega a se assusta de tanto interesse que ele tem na educação. E aí você vê aqui, ó, mais informações. Ratinho Júnior. Eu e o futuro secretário da Educação, Renato Feder, nos reunimos com o empresário Jorge Paulo Lema, 26ª pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes, com a maior fortuna do país e dono da Fundação Lema. Olha lá, todo mundo junto e misturado. Felipe Neri. Renato Feder foi nomeado para ministro do MFL, Ministério da Fundação Lema, novo nome do antigo MEC, uma vez que será guiado totalmente pela Lema. Feder trabalhou no governo Alckmin e foi um dos grandes apoiadores de Dória na campanha para prefeito de São Paulo. Vamos ser detonados pela Lema, Ayrton Senna e outras. A partir de agora, o governo passará a ser elogiado por toda a mídia, porque eles conseguiram o que ele queria. A mídia, isso que estão vendo, a reação estava sendo relativamente boa. E aí você vê, ó, MBL elogiando Feder, João Amoedo elogiando, Luciano Huck elogiando, Luciano Huck, vejam só, o MEC ganha nova chance de coordenar a educação. Arma mais poderosa para combater desigualdades e democratizar oportunidades. Que a juventude do novo ministro traga modernidade e não insegurança. Que ele não fique mais realista que o rei ou preso a ideologias regressistas. Nossa, que coisa linda, maravilhosa, né? Muito estranho, mas calma que tem mais coisas. Bernardo Kister traz aqui a matéria da BBC que fala até do livro dele. Ele é coautor de um livro chamado Carregando o Elefante, que foi publicado em 2007. E acredite se quiser, além das privatizações, sabe o que é que o Feder defende nesse livro que ele é coautor? Legalização das drogas e redução das Forças Armadas. E aí, pessoal, é preocupante. Legalização. Meus amiguinhos, isso aí tá meio estranho. E aí eu pergunto para vocês. O pessoal falou que a história que vem é que quem fez essa ponte lá para cotar o nome do Feder foi o general aí, o Ramos. Ministro Ramos. Tá complicado.
Silvio Grimaldi ainda diz, procure no livro do Feder o capítulo sobre a legalização e descubra, primeiro, porque liberal é uma coisa que a gente não gosta, porque o PSDB ama o menino rico e porque tem alguém fazendo o Jair Bolsonaro de trouxa. Essas são as palavras do Silvio Grimaldi. Mas, pô, cara, tem um limite, gente. Concorda comigo. Olha o que o cara tá defendendo. Você que é o ministro da Educação, que defende isso, legalizar. Cara, não, gente, não, tem um limite. E aí, outra pauta que eu acho que a maioria de vocês defendem, que é o Escola Sem Partido. E vejam só, Marisa Lobo é o pior nome. Um Moro piorado. Tá falando que o Fed é um Moro piorado. Ele é contra o Escola Sem Partido. Estou sendo processada por defender o presidente em uma escola e o Fed disse que os alunos estavam exercendo sua liberdade. Colocar a cara do presidente no lixo é liberdade de expressão? Ela precisamente pediu para os alunos, pô, cara, não bota a cara de Bolsonaro no lixo. Mas aí está sendo processada, porque estava interferindo na liberdade de expressão dos alunos. Colocar a cara de Bolsonaro no lixo. Mas pro Feder pode. Pro Feder é bacana. Bacana. Então, é difícil, gente. É difícil. E aí você vê, nesse meio do percurso, vem a Carla Zambelli, que é pra finalizar com tudo, mas não adiantar pra gente chegar logo em também questão de Moro ainda, tem muito que pra gente falar. A Zambelli vem e diz, Renato Feder defende a escola e o ensino sem ideologia política, qualquer que seja ela. Sabemos que ele irá trabalhar para formar adolescentes com excelência em português, matemática, ciências e afim. Exatamente o que queremos, alunos livres e competitivos para o mercado. Bem-vindo. E aí vem a Lucinda Pastore. Correto, precisamos de um ministro da educação que dê continuidade no trabalho, blá blá blá. Aí vem a Carla Zambelli. Lucinda Pastore, sem partidos e ideologias. Forte abraço. Pessoal, é impossível, sabe, um ensino sem ideologia. É impossível. Eu até fiz um videozinho curto explicando algumas coisas. Dentro da biologia, da própria biologia. Uma discussão, não precisa ser questão de ideologia de gênero. Mas, por exemplo, pesquisas com animais. Você acha certo fazer pesquisa com animais? Sim ou não? Gente, isso entra em discussão ideológica. Porque tem gente que acha que com animais não pode fazer nada. Porque isso, que não está sofrendo e por aí vai, blá 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 blá. Você vai ensinar história na escola. É regime militar ou foi ditadura militar? A depender da palavra que você usa, já representa ideologia. Quem escreveu o livro na escola, sabe, o livro didático na escola tem uma ideologia. O livro de história foi escrito por algum professor de história, que pode ter uma preferência em algum ramo da história. Então é impossível. Quando se fala sem ideologia, está falando, é proibido que o conservadorismo esteja dentro da sala de aula. É isso que está falando. E aí você vê Carla Zambelli defendendo uma coisa dessa. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Me desculpem se vocês ficam chateados comigo, mas eu não consigo. Minha tia, eu não consigo aceitar isso. Eu vim de uma escola, estudei na escola católica, com muito orgulho. Foi a escola que eu mais gostei. Meu ensino médio foi uma escola normal, mas estudei na João Paulo. Cara, sensacional. Sensacional. Aprendi valores, sabe? Eu cantava o hino toda manhã. A gente tinha um pátio, a gente fazia oração. Cara, eu adorava minha escola quando era pequeno. Adorava mesmo. Então tem coisas que eu vi, presenciei, vivi. E eu acho que é um caminho que deveria ser adotado. Principalmente num governo que a gente tem. Então eu não concordo, não tenho como concordar com a Zambelli. De jeito nenhum. E aí, vou trazer o Decotelli aqui, mas não para falar mal dele. Mas para dar aqui um exemplo. Porque, pô, ele merece. Depois das coisas tudo que aconteceu, eu bato palma para ele por um seguinte. Teve a matéria do Poder 360. Vejam só o título. Decotelli diz que Bolsonaro quis mantê-lo e que foi vítima da covardia. Ele pode dar uma chorada. Mas ele fala, ex-ministro pediu para sair. Não vou deixá-lo sangrando. Ele tomou consciência. Sabe? Ele não tá aí procurando confusão com o Bolsonaro. Ele até tá aí fazendo aquele vitimismo dele, falando umas besteiras aí, mostrando aí umas coisas assim bem estranhas. Mas pelo menos, gente, não ficou aí procurando gracinha, como é o Sérgio Moro, como foi o Mandetta. Saiu de boa, entrou pela porta da frente, saiu pela porta da frente. Espero que continuamos, se tiver aí qualquer ministro que tenha alguma coisa, que seja a mesma coisa, como foi o Abraham. Bolsonaro, melhor presidente de todos. Então, parabéns, Decotelli, parabéns por até o momento você não tá aí, sabe, brigando com o Bolsonaro, falando mil uma coisa de Bolsonaro. Parabéns por sua atitude.
E aí, pra gente fechar, aqui a gente fecha essa parte da educação, pra gente ir pra próxima pauta. Felipe Martins, ele resumiu aqui de uma forma muito sucinta. Compreender as questões morais, culturais e ideológicas, essas três coisas, que afetam a qualidade do ensino e da educação é um pré-requisito básico para qualquer pessoa que queira verdadeiramente sanar os problemas que colocaram o Brasil nos últimos lugares dos testes internacionais de educação. A gente tem que entender, gente. Tem que entender sobre a moral, tem que entender sobre a cultura, tem que entender sobre a ideologia. Tem que entender. Ninguém pode se dizer tecnicamente qualificado para o cargo se não compreende os estragos que a doutrinação ideológica, a falta de disciplina e o predomínio de métodos adotados por razões puramente políticas causaram na educação dos brasileiros. Se hoje temos um índice de literacia matemática em língua portuguesa e em outras disciplinas, isso se deve justamente à rejeição das melhores práticas e à instrumentalização das salas de aula para objetivos políticos, totalmente alheios aos fins últimos da educação. Resumir isso daqui, além dessa questão toda ideológica, ele está falando uma coisa. Hoje em dia, muita gente tenta ligar qualidade da educação à tecnologia. Não, tem tablets, tem isso, tem aquilo outro. Eu gosto do professor que pega o giz, não é nem o piloto, é o giz. Vai ali no quadro, sem nada, e começa a dar aula. É o jeito que eu mais aprendo. Hoje em dia eu vejo, é tanto data show, é tanto isso, que você vê assim, cara, o professor às vezes ele não sabe nem o que está falando, ele fica lendo lá texto e depois leu, tá com alguma dúvida, pessoal? Não, tá sem dúvida, continua. Eu já tive professor assim na faculdade, que lia o slide e ficava na leitura. Chega, era chato, ficava lendo. Cara, não dá. Então, compreender como é que funciona, como que se educa. Por exemplo, você vê o Carlos Nadalim, que está no governo, Carlos Nadalim está lá na Secretaria de Educação, lá de alfabetização, na verdade. Ele veio de uma escola. Na escola que o Carlos Nadalim estava, ele conseguiu fazer com que crianças de 10 anos estivessem recitando poemas em latim, em francês e outras línguas. Crianças de 10 anos. Vocês conhecem alguma criança assim? E não é por questão de tablet, não é questão de nada. É questão de técnica de ensino. Então, a educação é uma coisa muito mais complexa do que ser um cara da tecnologia e disso, aquilo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, é um tema que realmente eu acho que é peça-chave. É peça-chave. Mas vamos continuar para a gente acelerar as questões de Moura aqui. O dia começou aí com a busca e apreensão do José Serra, e lá também na casa da filha dele. E uma coisa interessante que a Esté Papiano trouxe é o quê? O Vem Pra Rua, que o Serra tá aqui em cima, com o Rogério Schecker, um movimento de rua. O Rogério Schecker foi pré-candidato para o governo de São Paulo pelo Partido Novo. Quem fundou o site o Vem Pra Rua foi a Fundação Estudar, as primeiras pessoas que fundaram esse site, sabe? O primeiro grupo assim que fundou. Um dos membros, né, participante da Estudar.org, que fundou o site do Vem Pra Rua, aqui do Rogério Schecker, é a Verônica Allende Serra, a filha de José Serra. Olha que interessante. E aí, você vê que o Rogério Schecker, do Vem Pra Rua, estava aí numa live aí com o cara lá da Interpol e tudo lá, realizada pelo antagonista, até também se encontrou com o Moro aí esses últimos dias, teve uma live com o Sérgio Moro lá no Vem Pra Rua com o Rogério Schecker. O mesmo Rogério Schecker que tá aí, ó, lá de Moro, criticando a Damares, sabe? Fundador do Vem Pra Rua, o pré-candidato, como eu falei pra vocês. Olha que mundo pequeno, né? Interessante. E aí, o mesmo Rogério Schecker que tá aí agora, que é um parceiro da Empíricos, que é dona aí de 50% do grupo do antagonista. Antagonista, Cruzoé e por aí vai. Mundo pequeno, né? A gente conhece o vínculo entre antagonista e os nossos amiguinhos da Lava Jato. Mas vamos aqui continuar. A questão da Lava Jato aqui tá bem simples. Eu só quero que vocês consigam entender uma única coisa. Aras, Augusto Aras, ele sabe aquela não é casulo, sabe aquele ninho de vespa que tem na árvore, que você não mexe, você vê aquela parte que tem um ferrão, você fala, cara, deixa lá, não mexe. Aquele ninho de maribundo, cara, não mexe. Aras foi mexendo naquilo ali. E, gente, começou a sair um monte de mosquito pra tudo que é canto. Aras mexeu.
começou a achar várias coisas esquisitas. Vocês viram lá nos últimos dossiês que eu fiz, de equipamento que sumiu, inquéritos abertos, escutas que nunca foram canceladas, grampos aí por mais de 4 anos rolando, várias coisas estranhas. Desde então, procuradores da Lava Jato começaram a sair e está sendo criada uma narrativa, sabe? Não para se defender, mas para descredibilizar o Augusto Aras e descredibilizar o governo. Eles estão querendo falar que o governo, junto com o Aras é tipo assim, a ferramenta do governo, estão tentando desmantelar a Lava Jato, sabe? Eles são vítimas. E isso tá recorrente todos os dias. Você vê aqui o Deltan Dallagnol. Tenho falado com vários veículos de comunicação sobre os mais recentes ataques ao trabalho da Lava Jato no combate à corrupção. Olha só, a Lava Jato vem sendo atacada e no combate à corrupção. Aí você vê Sérgio Moro. Nesse momento no qual a Lava Jato está sob ataque. Não, a Lava Jato está sendo atacada. Aí você vê Deltan. Há um novo gabinete do ódio preparando para macular a Lava Jato. Para pôr fim na Lava Jato. Aí sabe, aquele mesmo discurso. Ó. Várias coisas. Aí vem de novo, Deltan Dallagnol, a Lava Jato não deu apoio a Bolsonaro. O procurador diz que o governo despreza a pauta anticorrupção. Quem que fala isso também? Sérgio Moro. Sérgio Moro fala isso, né? Que o governo não está preocupado com a pauta anticorrupção. Olha só aqui, ó. Aparentemente vivemos uma fase anti-Lava Jato e contra o que ela representa. Não seria melhor o país focar em agendas, sabe? Anti-Covid, anti-desemprego, anticorrupção, como recomenda o artigo? Estão querendo criar uma ideia no povo que o governo brasileiro, o governo de Jair Messias Bolsonaro, não quer lutar contra a corrupção e ainda quer destruir a Lava Jato. Olha a narrativa, é todo dia. Mais um aqui, ó, Sérgio Moro compartilhando o Felipe Moura Brasil falando, eu insisto no tema. E Moro, abre aspas para o Moro. Eu tenho a expectativa de que minha saída do governo funcione como um estímulo ao Planalto para avançar nessa pauta, prisão em segunda instância, porque não adianta mais falar, sou contra a corrupção, o Moro tá aqui. É difícil, né? Mesma narrativa. Olha o Deltan. Não é de hoje que a Lava Jato sofre ataques, com teorias da conspiração, informações não confirmadas e por aí vai. Olha a massificação dessa ideia. O governo Bolsonaro está contra a Lava Jato, porque se criou a imagem, no imaginário popular, que a Lava Jato foi o que libertou o Brasil. E aqui você vê, aqui que é a cereja do bolo. Aqui, galera, ficou claro. Depois também daqueles dossiês que a gente já mostrou as matérias sobre o Partido dos Procuradores. Era pra ter trazido aqui, né? Até aquela matéria que tem, como é? Da própria Cruzoé, nasce um candidato. E tem lá a foto do Sérgio Moro. Nasce um candidato. A matéria da Folha fala do Partido dos Procuradores, que tinha Moro como o seu principal nome. Teve aquele áudio do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes fala que Deltan estava lá, meio que articulando para lançar aí 5 senadores. E aí, olha só, CNN Brasil, Deltan Dallagnol. Tá aí agora em todas as mídias. Governo e aliados agem contra a Lava Jato. Ó a narrativa mais uma vez. Agora é o governo e os aliados estão contra a Lava Jato para enfraquecer. Enfraquecer sabe o quê? Moro em 2022. Diz Deltan Dallagnol. Enfraquecer Moro para 2022? Quer dizer que Moro vai se candidatar para 2022, Deltan? Tá confirmado mesmo? Você confirmou? Quer dizer que o objetivo é enfraquecer Moro para as eleições. Mas só pode enfraquecer ele para a eleição se ele for participar, né, Deltan? E aí o Reinaldo Azevedo, aí que é um lavajatista nato, vem, ó. Reinaldo Azevedo, Moro e Dallagnol já são assanhados para a campanha de 22. Quer dizer, Reinaldo Azevedo ele era um entusiasta do lavajatismo até chegar no PSDB. Que chegou e, olha que engraçado, o PSDB nunca foi investigado. Nunca foi. Inclusive tinha aquele print histórico lá que o Grêmio revelou, que o Sérgio Moro falava sobre o Fernando Henrique. Não vamos atrás dele não, porque o apoio do Fernando Henrique é... Tipo assim, eu não quero melindrar o apoio de alguém que é importante para nós. Eu tive que pesquisar o que era melindrar, que é uma palavra muito difícil, eu não sei o que é isso. Melindrar assim, eu não quero perder o apoio de alguém importante. Falando do FHC, Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente. E agora que Sérgio Moro sai do governo, que Aras começa a mexer nas coisas na Lava Jato, a primeira vez que a gente está vendo alguém do PSDB realmente assim na linha de frente. José Serra e sua filha. Muito interessante, né?
E aí, olha só para isso daqui. O Deltan compartilha um jornalista do Estadão chamado Fausto. Fausto Macedo, olha a matéria. Opositores de Aras ganham eleição interna e desbancam nomes ligados a Aras. E o Deltan compartilha. Um dos nomes que ganhou foi o Mário Bosnaglia. Tem aqui vídeo no canal, eu explico. Ele era o candidato da Lava Jato. A Lava Jato queria ele como PGR. E ele que ficou em primeiro lugar na lista tríplice. Tinha até o apoio de Sérgio Moro. Quem está assinando essa matéria é o Fausto, Deltan compartilhando. Com quem que Sérgio Moro estava, mais ou menos aí 11 horas atrás? Com o mesmo Fausto Macedo. Rapaz, parece que é... Onde vai um, parece que é o Sérgio Moro... Deltan compartilhou agora para o Moro. Vou te achar que é uma entrevista, vai lá, ou então Sérgio Moro que bateu no telefone. Rapaz, tá muito estranho. E não fica de fora, só para mostrar para vocês, o antagonista. Tá aí martelando a mesma narrativa. A resposta de Deltan a Aras. Carlos Fernando, o PGR atenta contra a independência das investigações. O antagonista, a independência funcional não é um luxo, diz procurador da Lava Jato. Quando o Aras fala que a Lava Jato não é uma instituição, é uma força-tarefa dentro do Ministério Público. Mas não, olhem só, antagonista, que vocês conhecem a relação, antagonista e Lava Jato. Dallagnol, o Coveja é um discurso interno para acabar com as forças-tarefas. Aras quer acabar. Aras, aqui ó, ele diz que Augusto Aras, na prática, asfixiou a força-tarefa da Operação Grifield, por exemplo. E ainda fala, ó, a quem interessa isso? A quem interessa a criação dessa fake news? A criação desse discurso de gerar um ambiente propício para acabar com as forças-tarefas. Fake news, olha só. Mas, ó, urgente. O grupo da Lava Jato na PGR pede demissão coletiva. E aí acusam que a Lindora, auxiliar de Aras, foi lá, sabe, de forma informal, sem apresentar documentos, sem apresentar nada. E aí você vê, ó, o Sérgio Moro, não, eu presto aqui minha solidariedade a esses procuradores que saíram. Olhem a massificação da narrativa. O governo está contra a Lava Jato. Eles querem vender essa ideia a todo custo. Vocês viram que hoje teve a operação da Lava Jato. Pegou gente do PSDB, mas eles estão falando que o quê? O governo está contra a Lava Jato. Mas aqui, ó, ainda reforçaram a narrativa. Corregedoria do MPF vai analisar a acusação da Lava Jato a Aras. Eles envolveram a corregedoria que fala que não, que a Aras mandou a Lindora sem documento, foi manobra aí, ó, manobra ilegal, de uma forma assim informal, sem apresentar documentos ou justificativa. E já mostrei para vocês em vídeos anteriores que tem sim um documento, um ofício aqui, ó, dirigido ao próprio Deltan, tem nota do Ministério Público afirmando isso. Deltan ainda pediu para esperar, que ele estava de férias. Não, deixa para ir quando tiver de férias. O assunto do ofício, compartilhamento da base de dados. Tem lá um dos itens 5 que já tem um monte de coisa, que é dados de câmbio, dados de movimentação internacional, dados aqui, mídias relacionados a coisa de grampos. Mas não, para esse pessoal, estão perseguindo a Lava Jato. E aí, pessoal, a gente chega aqui ao nosso final do vídeo. O que é que Sérgio Moro tá pensando nesse momento, viu? Tô achando que esse rapazinho tá mirando em 2022. Tô achando que as eleições de 2022 aí estão, sabe, fazendo os olhos do nosso ex-ministro brilhar. Mas, por hoje é isso. Ficamos por aqui. E, gente, vamos tentar cada dia mais amadurecer, porque vocês viram, o Feder, ele estava dado como certo. E aí parece que a coisa deu um pause, por quê? Por causa da pressão popular. Sabe, pressionar sobre questão de ministros, sim, isso é uma das coisas que aí também cabe ao povo. Falar o nome que a gente espera, ou pelo menos o nome que a gente não espera. A gente às vezes pode não ter uma solução, mas a gente sabe, pô, esse cara aqui é complicado. Ele defende a legalização de umas coisas aí que é meio complicada, né? Ele tem uns vínculos com os grupos assim que é meio complicado, como o Grupo Lema. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, o povo tem poder e o presidente escuta o povo. Ele já falou, eu vou fazer o que o povo quiser. Não é xingar Bolsonaro. Gente, não, quem estiver falando assim, ó, Bolsonaro é frouxo, que Bolsonaro é isso, cara, não vou essa gente aí, cara, não sabe do que tá falando. Não sabe do que tá falando. Então fico por aqui, galera. Aquele abraço, beijo, tamo juntos e valeu.